Um fato marcante na minha história? Eu acho que foi a educação dos meus pais. A questão de... Eu comecei a trabalhar com 10 para 11 anos de idade. Eu vou falar o nome da empresa, Rosa Churrascaria, que é ali em Santo André. Eu era o mais novo, na época não tinha problema de trabalhar com 10, 11 anos. Eu trabalhava de sábado e domingo, e eu ganhava por sábado e domingo. E o meu irmão fazia Senai, tá, para entrar no Senai. Então, o meu salário de trabalhando sábado e domingo era maior que o dele praticamente do mês do Senai. E eu brincava com ele, mas eu queria, assim, pagando conta, se sentindo útil, tendo dinheiro e você poder contribuir com, sabe, poder ajudar a família. Na época nós éramos bem de vida e de repente passou por uma crise em 82 e a 81, 82 eu era muito novo, não sei direito. E aí 86 foi quando eu fui trabalhar, mas o meu pai não conseguiu mais se reerguer, né? E poder ajudar contribuir com a casa, se sentir útil. Eu acho que isso foi um negócio que a partir dali eu falei, eu quero sempre sentir isso. Não tinha muita noção na época, hoje eu sei, mas na época eu não conseguia ter essa noção, né? De como era bom contribuir com a família, como era bom poder ajudar. Você saber que você tem um papel dentro e esse papel é importante dentro. Ainda que meu pai e minha mãe não queriam que eu trabalhasse, eu tinha um irmão mais velho que também começou a trabalhar cedo. Então, assim, a gente acabou, já estava no DNA esse negócio de poder trabalhar e contribuir, ajudar, ser útil, né? Eu apanhei muito, porque novo, aí era meio boca dura, não tinha muitos limites, né? Aí trabalhei como ajudante de serralheria aos 13 anos, depois eu fui para o Senai, fui mecânico geral, né? Saindo dali, acabei trabalhando com gesso, montei uma loja de veículos, eu trabalhei na Alcan e Alcoa, saindo de lá saí com 20, 21 anos. E eu tinha dinheiro, eu gostava muito de carros, eu já tinha sido vendedor de carros, né? Numa loja aqui em Mauá, do lado da estação de trem ali de Mauá. E aí, com isso, eu estava indo bem. Em 96 eu montei a loja, na época eu investi, era 14 mil reais, era aproximadamente esse valor. E em 97, em outubro de 97, eu já estava com mais de 50 mil em capital, tinha mais que triplicado o valor em um ano e 4 meses, 5 meses. Só que o que aconteceu? Aí você acha que sendo empresário é só conhecer do segmento que você trabalha. E aí eu comecei a aprender que não era isso. Houve uma quebra na Bolsa de Valores lá na Ásia. Na época você não ouvia falar sobre globalização. E aí com a quebra da Bolsa lá na Ásia, o que aconteceu? Os bancos aqui cortaram o financiamento. Como eu era uma loja pequena ainda, tinha 7, 8 veículos, era 50 e poucos mil reais em capital, cortou o financiamento, deixei de vender carro. E os custos eram altos de loja. E com isso eu tive muita dificuldade. Em outubro, eu consegui levar até julho do outro ano. Acabei saindo sem um carro. Paguei todas as minhas contas, paguei todos os credores, né? Mas acabei saindo sem carro nenhum. Mas como eu era novo, aí eu já estava com 22 anos para 23, né? Já estava para casar. Aí acabei casando com 22 para 23 anos. E aí deu uma guinada, aí tive que voltar, estava sem capital nenhum, voltei a trabalhar em empresas, fui trabalhar na Firestone, e aí saindo, aí eu parei, eu não queria mais trabalhar em empresa. Ficar dentro de uma empresa, para mim, aquilo estava me deixando infeliz. Por isso que isso eu acho que é uma das lições já. Você precisa fazer algo que te satisfaz, que te realiza. E eu não conseguia ver ali propósito para mim, dentro de uma empresa, fazendo sempre aquelas mesmas coisas. A minha geração era uma geração que foi ensinada a trabalhar para os outros, a você ter um emprego, trabalhar numa empresa de nome. Isso era suficiente, aquilo para mim não estava sendo suficiente. Tinha espaço para eu crescer lá dentro, mas o propósito, aquele propósito para mim não era suficiente. Aí acabei saindo, aí foi quando fui trabalhar com a Soft Class, uma empresa que foi fundada pelo Marcelo e pelo Denner. O Denner é meu cunhado, os dois técnicos, e aí eles tinham os empregos deles à parte,
né? Um era responsável pela parte de TI numa empresa de prestação de serviço na parte de seguradoras, né? Sindicância de sinistro, e o outro trabalhava na Forja Frio, aqui mesmo no Sertãozinho. E nas horas vagas, o Marcelo tem um amigo que tinha uma drogaria que pediu para ele desenvolver um sistema, esse em 96, mais ou menos, 96, 97. Desenvolveu o sistema e acabou que os dois tinham trabalhavam nas empresas, só que o que aconteceu? O Denner começou a ficar muito feliz com o que ele fazia, porque ele também estava no financeiro e o que ele gostava era de desenvolver, era desenvolvedor. Então, em 2000 foi que ele assumiu mesmo, falou, eu vou tocar esse projeto, falou com o Marcelo, acabou prestando serviço para essa empresa que ele saiu, e aí foi quando me chamaram também para trabalhar lá, e eu comecei a trabalhando lá como colaborador, primeiro colaborador da Softclass. E aí em 2009 me tornei sócio da empresa também, e estamos aí no mercado. A Softclass ela desenvolve sistema para o mercado varejista, entre drogarias, entre autopeças, materiais de construção, perfumaria, lojas de fralda, loja de roupa. Porque inicialmente na Softclass eu fui chamado para trabalhar como vendedor. A minha área é vendas, eu sempre gostei de vendas. Eu falo que eu não sou um bom vendedor, eu não causo urgência nas pessoas, eu gosto de me relacionar, eu gosto de conversar, né? E eu sou formado em bacharel em teologia, faço pós-graduação em liderança, coach, inovação. É humanas. E ainda bem, porque o mercado, com esse movimento das startups, nós temos visto que o ser humano tem voltado de novo a um lugar como o início e o fim das coisas. A tecnologia ela é um meio que agiliza as coisas, traz resultados, mas sempre quem vai tomar uma decisão é o ser humano, né? E quem vai tomar a decisão de comprar ou de não comprar também é o ser humano, né? Então, na área de vendas, é onde eu gostava. E ainda mais eu trabalhava na rua, conhecendo pessoas. Então, isso me satisfazia naquele momento. Na Softclass, hoje a Softclass tem uma estrutura por trás, né? Somos em 5 sócios e 16 colaboradores. Ela tem uma estrutura por trás hoje, então a gente teve que ficar se reinventando. O mercado está muito dinâmico, não existe mais aquele mercado que se você fazer 4 coisas, vamos definir que tem que fazer 4 coisas, você vai se manter perpétuo dentro do mercado. Não é mais assim, hoje nós estamos muito dinâmicos. Hoje tem um movimento das startups que elas são rápidas, dinâmicas, elas mudam rápido, percebe bem as necessidades, aquilo que ela faz, ela parte do cliente, é uma dor real dentro do mercado. Então, assim, as startups estão olhando, estão vendo o que está acontecendo. Diante de tantos problemas, vamos olhar para o mercado brasileiro. Há tantos problemas, questões de transporte, questões de saúde, segurança, ensino. Então, o que acontece? As startups, elas vêm como uma oportunidade. Às vezes, nós temos o costume, criados a querer fugir de problemas. As startups, elas querem problemas para poder resolver esses problemas. Então, assim, elas são rápidas, tem escala, é um modelo repetitivo, uma lucratividade grande e, lógico, sempre pensando naquele capitalismo mais humano, de ganhar, mas contribuir, entendendo que o planeta não vai ficar só sugando, vai chegar uma hora que vai ter problema lá para a nossa 3ª, 4ª geração, 5ª geração. Não dá para ficar só sugando. E as startups têm esse modelo, têm essa visão, existe um propósito real por trás, né? Do porquê ela existe, né? A missão dela é muito clara. E isso nos chamou a atenção da Softclass com tantas mudanças de mercado. Hoje, na Softclass, desde janeiro desse ano, me afastei das operações da Softclass, ainda estou na Softclass, tenho minha mesa lá, mas comecei a estudar esse mercado de startups para poder conhecer esse modelo de negócio. E hoje nós também temos já uma nova empresa analisando uma necessidade dentro do mercado, que já com o conhecimento que nós temos da base tecnológica, desenvolvimento de software, para poder estar atendendo essa demanda do mercado para as startups. Temos a Unicorn Factory, que ela desenvolve MVPs, né, que é o mínimo produto viável,
para aquelas startups que estão querendo validar a sua ideia, né? Antes de gastar todo o dinheiro, vê primeiro, faz o mínimo que precisa, valida a ideia e depois aí sim toca o projeto para poder não ser mais uma empresa que lá na frente, no Vale da Morte, acaba vindo a morrer, né? Eu acho que a dica não é nem pelo segmento, eu acho que é a questão, em primeiro lugar, humildade. Humildade em saber que não sabe tudo, humildade em reconhecer que existem pessoas melhores que você, mesmo você estando à frente do projeto. Podem ter pessoas que tecnicamente você não precisa saber tudo, por isso que se monta uma equipe, por isso que se tem, sabe, é um corpo. As pessoas precisam saber que cada um tem sua parte dentro desse corpo para poder funcionar legal e obtermos os resultados. Então, humildade é a primeira, eu acho que é a primeira coisa. Ser resiliente, você aguentar aí os baques e entender que vai passar, está intrínseco do empreendedor passar por problemas. A experiência, ela só vem diante das adversidades, diante dessas dificuldades. A dificuldade, ela faz com que você se mova, não pare. Então, tem o lado bom dela. Você não se acomode, não fique na zona de conforto. Nos dias de hoje, é muito complicado. Quem fica na zona de conforto, de repente, quando perceber que precisa sair, pode ser tarde demais. Tamanha é a rapidez das coisas como estão agindo, tá? E estudar. Ter a ideia que você, como você não sabe todas as coisas, você precisa compreender que você precisa estudar. Não precisa saber tudo. Se você não sabe a parte técnica, tem alguém do teu lado que saiba. Se você não sabe a parte de gestão de pessoas, tem alguém que saiba. Se você não sabe fazer vendas, eu já vi pessoas que são muito boas tecnicamente, fantásticas, mas não conseguiram, se alguém construir algo realmente bom, não pela capacidade, mas porque ela não conseguia lidar com pessoas. Isso é triste, porque devemos entender que hoje, mais do que nunca, precisamos ter equipes. Não dá para trabalhar sozinho, não. É muito risco, né? Soft Class, eu acho que a maior dor é ver quando o mercado está bem, a economia está boa, os comerciantes, a gente trabalha com micro e pequeno empresário do varejo. Então, o que acontece? Eles trabalham muito com giro de dinheiro. A Soft Class tem ferramentas para poder gerar dados, que esses dados se tornem conhecimento para você poder saber o que fazer, ter as suas tomadas de decisões, tá? Porque aonde não tem dinheiro, onde o capital é muito curto, precisa ter os números certinhos nas mãos para que as tomadas de decisões sejam certeiras, ser muito assertivo. Quem não tem dinheiro quase não tem chance de errar. Na verdade, ele não tem chance de errar, porque quando erra, normalmente acaba tendo problemas com isso, né? Então, a Soft Class ela vem para resolver esse tipo de problema. A Unicorn Factor ela vem para resolver um problema que nós percebemos no mercado, que é o quê? As pessoas têm ideia, querem criar o sistema, correm atrás de software houses. E a software house, ela trabalha em cima de projetos, então ela acaba pegando, às vezes, o projeto inteiro, ela acaba não entendendo o que é um MVP. A gente já tem expertise, todas as pessoas que fazem parte da sociedade são pessoas desse mercado, que conhecem esse mundo de startup, sabe que tem que ser rápido, tanto é que a Unicorn Factor, ela trabalha com 3 meses, no máximo o projeto, não pode ser maior que isso para poder validar essa ideia. E o propósito principal da Unicorn Factor é realizar sonhos, porque as pessoas têm as ideias e às vezes não sabem como fazer com essa ideia. E eu acredito que podemos sim criar unicórnios, desenvolvendo, validando a ideia dessas pessoas para que lá na frente elas possam ser pessoas de sucesso, realizadas e ajudando empreendedores. Empreendedores, acredito, são pessoas que investem na própria vida e na vida de outras pessoas, né? Não só aquelas pessoas que têm CNPJ. Pode ser uma pessoa física também que investe nela e em outras pessoas. Não tem como não ser. Para você ser empreendedor, você precisa investir em si e em outras pessoas. É engraçado isso que você está falando, que eu estava conversando com meu sócio ontem de manhã. E eu estava falando, cara, eu estou com a minha mente assim, estou vivendo um momento muito especial. Algumas coisas que estão se realizando, na verdade eu já estou conseguindo contemplar algumas coisas antes de elas se realizarem. E eu estava falando para ele de alguns projetos, essa questão de você ganhar e de alguma forma compartilhar. Uma coisa que me incomoda bastante eu não tive escola particular, não foi sempre no estado, mas a gente vê que cada vez o ensino está ficando mais difícil, precário. E quem sofre com isso são aqueles que estudam nessas escolas. Minha filha,
se formou agora, estudou num colégio particular, e eu vejo, eu sou pastor, e eu acabo vendo, conheço a periferia, conheço os lugares, famílias que têm uma renda muito baixa, eles não vivem, eles sobrevivem, e isso me incomoda demais. E, de alguma forma, eu quero tentar diminuir essa balança da desigualdade e, com isso, com projetos, dar alguns exemplos de alguns projetos que eu tenho em mente. Ter em periferia escolas de desenvolvimento de programação lógica, para desenvolver a lógica nas crianças, elas entenderem um pouco. Falar sobre empreendedorismo, falar sobre finanças, uma educação financeira. Sabe? As pessoas não têm, não sabem, não conseguem entender, não conseguem se projetar. Sobre contratos. Ninguém sabe, as pessoas às vezes vão assinando coisas, não tem noção do que é aquilo. Dá essa ideia do que é, tentar diminuir essa balança que é tão aqui no Brasil, a gente sabe como ela é tão... Há muita diferença, a descompensação é muito grande. E de alguma forma tentar contribuir com isso. Eu faço jiu-jitsu, eu tenho também um projeto, espero conseguir concluir esse projeto também a luta, ela dá muita disciplina, ela traz disciplina, ela dá muitas lições em relação à vida. E eu tenho intenção também para poder tirar meninos da rua, você tem que ocupar eles, você tem que dar alguma perspectiva para que eles possam se agarrar com aquilo, né? E um lugar onde você vive, onde não tem muitas perspectivas, onde as separações, só brigas, mortes, onde o menino está jogando bola aqui, um corpo caído ali do lado, isso é muito triste, acaba se tornando normal para ele aquilo. E eu quero, de alguma forma, tentar mostrar, esse é um dos sonhos, de mostrar que isso não é normal, não pode ser normal, né? Para empreendedores, existe uma frase do Charles Darwin, que é mais ou menos assim, então não sei se eu vou estar falando exatamente como ela é, mas a ideia é essa. Não são os mais fortes que sobrevivem, não são os mais inteligentes que sobrevivem, mas sim aqueles que têm a capacidade de se adaptar diante das adversidades, diante das situações. Tá? Então, o empreendedor ele precisa ter essa capacidade de se adaptar, de perceber o que está acontecendo. Não é porque ele é mais forte, não é porque ele tem capital, às vezes o capital atrapalha, às vezes falta de dinheiro ajuda, ele tem um lado bom, faltar dinheiro, que te faz correr todo dia, aquela motivação, você tem que fazer acontecer. Tem pessoas que estão por trás de você, que dependem de você, e não é só a sua família, às vezes os colaboradores, eles têm esposa, têm esposo, têm filhos, filhas, né? A gente sabe que não... Então, assim, ser responsável e entender o tamanho dessa responsabilidade e fazer as coisas acontecer. O ser humano é fantástico, que ele tem essa capacidade. Quando ele foca, ele faz um planejamento, ele consegue alcançar os seus alvos, né? Os seus objetivos.